Pode falar, Gustavo. Não, era só para te Pode perguntar. falar. Ah, não, na verdade a minha pergunta acho que é para o Jonas. Jonas, você está vendo o que você está apresentando aqui, não? É que eu tô com duas telas, porque eu tô querendo ver a cara de vocês e o que eu tô apresentando. Aí tá como se estivesse apresentando de data show, sabe? E eu não sei como é que tira. Ah, boto fé. Tá. É porque eu tive esse problema também, não sei como resolver. Então, é um instrumento, essa forma da gente fazer ainda está precisando de algumas melhorias, né? Enfim. Bom, gente, então a gente vai dar início agora a essa nossa quarta aula, né, da disciplina, tentando já de alguma maneira encaminhar para a gente pensar algo a ser feito ao vivo, né, ou se não exatamente ao vivo, mas através da internet, pensar um formato da gente fazer teatro através da internet, que em razão da conversa que a gente teve na primeira aula, do que vocês solicitaram. Então, eu estou propondo para vocês hoje a gente fazer essa conversa sobre esse conceito, que é o tecnovívio, né? Essa ideia do tecnovívio e as questões que estão envolvidas nela. Eu acho que eu entendi que seria um bom princípio para a gente fazer uma conversa sobre a situação que a gente está fazendo teatro atualmente no mundo, digamos assim, né? Então, acho que vale a pena a gente começar por aí. Então é isso, essa tela aí, a gente está a tela do Jonas, o Jonas vai fazer para a gente, e a tela está meio repartida, mas não tem problema não, acho que está todo mundo conseguindo, vai todo mundo conseguir acompanhar aí a apresentação. Jonas, você pode passar? Bom, então o tecnovívio, a ideia do tecnovívio, desse conceito do tecnovívio, dessa ideia do tecnovívio, vem desse argentino, é um professor universitário lá, é o Jorge Dubat, o nome dele. Ele é professor na UBA, né, que é a Universidade de Buenos Aires. Ele também é coordenador dessa escola de espectadores, né? É uma espécie de uma escola voltada para a discussão do teatro a partir da perspectiva do espectador, né? É uma ação que examina a experiência teatral desse ponto de vista do espectador. Então ele tem toda uma discussão bastante ampla, bastante interessante sobre essa questão de como formar espectadores, só que é uma ação muito mais ampla do que ele está chamando de espectador e do que ele está chamando de formação, né? Do que normalmente a gente compreende aqui no Brasil, né? A forma como a gente entende espectador no Brasil. Ele está querendo fazer uma ampliação muito maior do conceito para lá, para a escola de espectadores, e é uma das experiências mais interessantes na América Latina e na América do Sul, de formação de espectadores, né, de uma escola voltada para a discussão de como assistir teatro, de como ver teatro, de como participar do teatro como espectador. Pode passar, o Jonas. Ele é também o próprio Jorge Dubat. Na verdade, essa primeira parte aqui vai ser toda quase uma apresentação do Jorge Dubat para que a gente possa chegar no Tecnovídeo, né? Então, o Jorge Dubat, ele é também um professor, um sujeito, um teórico, um teatrista, né, um teatrólogo, que está já há alguns anos, ele vem fazendo uma discussão sobre o teatro latino-americano, sobre o teatro argentino, particularmente, através dessa formulação que ele está chamando de filosofia do teatro, né? Uma ideia de você, como o próprio nome diz, fazer uma junção entre a filosofia e o teatro. Eu coloquei alguns elementos dos quais a gente poderia entender o que é essa filosofia do teatro para o Jorge Dubat, né? Primeiro, a filosofia do teatro para ele é uma ideia de um esforço reflexivo e teórico sobre a prática teatral, né? Refletir basicamente sobre a praxis teatral, sobre a prática do teatro, entendendo a prática do teatro como algo que tem um saber por trás também, né?
E é uma disciplina, uma matéria que ele vem trabalhando, que busca também recolocar o teatro no centro da reflexão filosófica sobre a teatralidade. Então, é essa ideia do teatro como um objeto preferencial e singular da teatralidade. Porque, para ele, essa é uma questão bastante importante, porque o que ele entende é o seguinte, que na última década, particularmente, ou nas 2 últimas décadas, houve uma ampliação muito grande da ideia de teatro, uma ampliação de teatralidade. Então, vem uma série de disciplinas abordando a teatralidade, não só o teatro especificamente, mas você tem, por exemplo, setores da antropologia que abordam situações sociais a partir de conceitos, de ideias do teatro. Então, você tem essa ideia de uma teatralidade expandida, né? Uma forma de você poder ver a teatralidade em uma série de outros objetos no mundo cotidiano, que não só no teatro. Então, o que o Jorge Dubacht está querendo com a filosofia do teatro? Ele quer retomar um estudo que seja especificamente sobre o teatro, que não significa que não exista isso, que ele esteja negando a teatralidade no mundo cotidiano, pelo contrário, mas o que ele está querendo é voltar a focar o teatro como um objeto singular, né? Um universo próprio, aonde a teatralidade se manifesta na sua completude, digamos assim, né? Então, a filosofia do teatro é uma tentativa de retomar a discussão e a reflexão teórica para a manifestação teatral, para a praxis do teatro. E a gente pode conversar até um pouco sobre isso mais para frente. Pode ir, Jonas. Então, o que é teatro? Essa pergunta talvez seja uma pergunta que o Jorge Dubacht ele fala bastante assim, sobre, hoje em dia, as pessoas não querem perguntar muito o que é teatro, como se não fosse uma questão importante, é como se fosse, não, a gente não precisa responder o que é teatro, né? Então, o Jorge Dubacht, ele não tem muito essa pegada, ele acha que talvez a principal discussão seja justamente o que é teatro, né? A gente discutir e tentar entender o que é esse objeto, que é o teatro. Então, ele parte da ideia do teatro a partir da ideia do acontecimento. Então, o que é o teatro, aquilo que a gente chama de teatro, a gente tem que partir da ideia do acontecimento, né? Algo que acontece e em que se dá a construção de sentido. Então, é um evento que ocorre, e um evento dentro do qual o sentido próprio daquele evento é construído a partir do evento, né? Não é algo só que a gente traz de fora daquele evento, uma compreensão de fora, mas é o próprio evento em si que vai fazer emanar o sentido dele. Ele fala que produz entes em seu acontecer, né? Durante esse acontecimento, é um acontecimento que produz entes, produz entidades, produz coisas novas, produz elementos novos, objetos novos, esse acontecimento produz isso, vinculado à cultura vivente, né? Então, essa ideia de como a gente vai conversar hoje sobre tecnovive, convívio. Então, é o que ele está falando, isso tem a ver com a cultura vivente, com a cultura das pessoas que estão vivas, né? Com a possibilidade de encontro entre as pessoas em vida, digamos assim, que possam estar em contato vivo. E a presença aurática dos corpos, né? Essa ideia de que você tem... o teatro é fundamentalmente o encontro entre os corpos, né? Então, o que é quando ele está falando sobre essa presença aurática dos corpos? Ele está trazendo essa discussão da presença aurática exatamente para poder depois fazer discussão sobre o tecnovívio. Então, o que ele está querendo dizer é que não é possível você fazer teatro através de outros meios que não da presença efetiva uns diante dos outros, né? Dos corpos em presença uns diante dos outros. Ou seja, não é possível muito você fazer teatro através de uma transmissão
vignette, não dá para você fazer teatro através de uma fotografia, através de um filme, através de um vídeo. Ela exige essa presença dos corpos em intimidade, no qual você reconheça que aquilo diante de você é um corpo, né? Aquilo diante de você é um corpo de um ser humano que está ali presente para a realização desse evento, desse acontecimento. Excede a estrutura de signos verbais e não verbais. Um acontecimento é mais e é diferente da linguagem. Então, quer dizer, essa ideia de que esse acontecimento ele não pode ser compreendido única e exclusivamente a partir da linguagem. O sentido dele não é compreendido só através da linguagem. Ou seja, de certa maneira, a gente pode falar disso de uma outra maneira, que existem dimensões do acontecimento sobre as quais você não consegue falar, né? Que você não consegue transformar isso em termos de uma linguagem, em termos de uma compreensão de linguagens, mas que você vai ter que, de repente, examinar essas dimensões do acontecimento por outras vias que não através da linguagem. Por exemplo, da energia, digamos assim, né, das trocas de energia entre as pessoas que estão presentes no acontecimento. Então, para você falar desse acontecimento teatral, você vai ter que falar de algo que é mais do que só a linguagem, que se expande além da linguagem, né? Implica o gesto de doação e compartilhamento. Para ele é um negócio muito bacana. Ele vai depois fazer uma série de discussões sobre a ideia. Tem um cara chamado Jacques Rancière, né, que ele tem um texto chamado Espectador Emancipado. É um texto muito conhecido e que ultimamente vem sendo muito utilizado por pesquisadores, por pessoas que examinam teatro e que pensam teatro, porque o Jacques Rancière está falando exatamente sobre o espectador de teatro, o espectador emancipado, e o Jorge Dubat ele vai falar que ele prefere um espectador companheiro, um espectador que compartilha ali o momento com a pessoa que está criando o espetáculo, né? Por isso que ele está falando sobre, para você fazer teatro, né, esse acontecimento, ele tem que ser um acontecimento permeado por um gesto de doação, por um gesto de compartilhar a criação artística, né? Pode passar, Jonas. Então ele vai falar sobre esse acontecimento teatral sendo composto por três subacontecimentos, digamos assim, por três divisões, por três elementos que compõem esse acontecimento teatral e sem os quais, segundo Jorge Dubat, sem os quais é possível haver teatro, né? Então, um primeiro subacontecimento, uma primeira subdivisão, um primeiro elemento do acontecimento teatral seria a necessidade de haver convívio. Então, o convívio ou acontecimento convivial, né? É um pouco uma outra maneira que ele usa essa expressão. Reunião de corpo presente sem intermediação tecnológica. Exige a presença prática das pessoas e remete a modos ancestrais de convivência, e ele dá exemplo como banquete e simpósio. Então, essa ideia mesmo de você ter que estar em corpo presente, né? Você tem que estar numa relação efetivamente dos corpos num único espaço, digamos assim, para que o evento teatral possa acontecer. Então, a ideia do convívio é um acontecimento convivial. E é muito bacana isso que ele está falando, de ser desse convívio necessariamente remeter a uma ancestralidade humana, né? A uma ideia de elementos humanos que são muito da natureza humana, dessa necessidade de nós estarmos juntos, de nós estarmos convivendo no mesmo espaço em torno de algo, né? Então é por isso que ele vai dar essa ideia do banquete, por exemplo, né? Então é um momento de reunião, um momento em que as pessoas se sentam juntas em prol de alguma coisa, né? E ele vai falar sobre esses mais dois subacontecimentos que ocorrem dentro desse evento, né, que é o teatro. Então ele fala assim:
por um lado, né, um setor dos participantes desse evento, ele vai ser um setor que vai começar a produzir poieses, né, com o seu corpo, com seus corpos, com a ação do seu corpo, com a ação física e ação verbal e ação fictícia desse corpo. Então, uma parte dos participantes vai começar a produzir poeticamente. E a outra parte, o outro setor, começa a estar, né, a assistir essa produção de poieses em sua frente. Pode passar, Jonas. Então, essa ideia da poiesis, né? Quem viu lá a aula 2, que foi a aula que a gente começou a falar um pouco sobre tecnologia e tudo, eu falei lá um pouco sobre esse conceito de poiesis, né? Que é um conceito grego, e é também daí que o Jorge Dubat vai partir para poder fazer a discussão dele de poiesis. É um conceito grego que diz respeito à criação. O que foi, Gustavo? Se eu tiver uma dúvida, eu te interrompo para perguntar, eu espero o final. Eu não lembro. Pode perguntar. No slide anterior, a última parte ali dos dois subacontecimentos, que ele fala que uma parte começa a produzir poieses com o corpo, ações físicas e verbais, e a outra parte começa a assistir isso, a expectar isso ali na sua frente. Eu não entendi isso. O que quer dizer isso na prática? Quer dizer que uma parte das pessoas que estão presentes são atores e a outra são espectadores. Mas você está falando de uma apresentação teatral ou de um banquete? Não, estou falando de um acontecimento teatral, né? Então, a parte convivial diz respeito a qualquer tipo de acontecimento que não precisa ser só teatro para você ter convívio. É por isso que ele usa como exemplo o banquete. Num banquete, você precisa estar em convívio com as outras pessoas. Então, é um acontecimento convivial. Não é teatral, porque ele não tem esses outros dois subacontecimentos, poiesis e expectação. Num banquete, você não tem esses outros dois elementos. Entendi. Beleza? Então é o seguinte, poiesis, né? Como eu estava dizendo, vem dessa ideia grega, né, da criação de algo. Então, um novo ente se produz no acontecimento teatral a partir da ação corporal e de um dos setores participantes, né? Então, como ele estava dizendo, um dos setores ele vai produzir alguma coisa que não existia antes, que vai ser produzido no acontecimento, vai ser produzido pelo acontecimento, né? Que é a reputação em si, digamos, né? Essa emanação de algo que o próprio acontecimento cria, o próprio teatro vai criar, né? Algo que não existia antes do acontecimento em si. Isso é poiesis, algo que está sendo criado na nossa frente. Como eu estava dizendo, ele parte desse sentido aristotélico, né? De algo sendo criado na nossa frente, de algo sendo fabricado, né? O conceito grego mesmo aristotélico de fabricação, elaboração, construção, criação de objetos específicos. Então é um pouco aquilo que a gente conversou, inclusive na primeira aula, né, sobre a ideia de que o ser humano produz coisas, que o ser humano cria coisas que não existem na natureza. Então, o teatro é uma produção poética, uma produção de poieses, né? Existe poieses ali na criação teatral. Algo é criado no e pelo acontecimento teatral, né? Que não existe antes do teatro, né? Não é o texto anterior, né? Mas é aquilo que é produzido efetivamente no encontro convivial. Pode passar, Jonas. E a expectação, né? Que é essa outra parte do teatro, que, como eu falei para vocês, ele tem inclusive escola de espectadores, uma escola para discutir e pensar essa ideia da expectação. Que é o ato de participar como espectador do acontecimento poético em convívio. Quando você está em convívio, você pode participar, não necessariamente como aquela parte que vai criar poesias, mas de você participar como a parte que vai assistir, que vai observar. Gente, espera aí que eu vou desligar o telefone, que eu esqueci de desligar.
Foi mal, recebi uma ligação ali e tive que desligar. Então, retomo. Então, você tem a expectação, o ato de participar da criação poética como a pessoa que vai observar essa criação. Então, ele fala que não se trata exatamente só de uma observação normal, comum, né, de você ficar distanciadamente, digamos assim, observando algo que vai acontecer. Mas seria implica uma certa consciência de que o que você vai estar observando, que o que você vai estar expectando é uma criação poética, né? Você tem, ele até faz uma certa consciência que é relativa ou intuitiva do ato poético em sua presença. Então, ele tem que ter, de certa maneira, algum nível de consciência de que o que ele está vendo é poiesis, é criação na sua frente, né? É a criação de algo novo que não existia antes. Então, é uma ação de expectar, né? A ideia não é que você vai receber passivamente alguma coisa, não é a ideia do espectador que estou aqui e para ser presenteado por vocês por alguma coisa. O ator vai me presentear com alguma coisa. Não, na verdade, é um ato de expectar, né? Eu tenho que agir, eu tenho que estar atento para que essa poiesis aconteça, né? Essa ideia de expectar não necessariamente significa que eu tenho que me movimentar, que eu tenho que produzir movimento, mas que implica essa participação de um ato ativo, né? De observar. Pode passar aí, Jonas. Posso tirar uma dúvida, Ernesto? Pode também. Já que o espectador ele tem que estar ciente que ele está expectando, então, tipo, o teatro do invisível não seria considerado teatro para Dubat? Por exemplo. O Jorge Dubat, ele vai ter uma série de discussões a respeito disso, né? Sobre essa ideia uma série não, mas uma das questões que ele discute bastante é o teatro invisível do Augusto Boal, né? Essa referência que você está trazendo, é isso? Uhum. Pois é. Para o Dubat, ele entende que se você assiste teatro invisível e sai do teatro invisível sem saber que era teatro, não era teatro. Isso não era teatro. Você precisa ter algum nível de consciência de que aquilo era teatro. De fato, até o próprio Augusto Boal faz essa discussão, né? O próprio Augusto levanta essa discussão sobre se o que eles estavam fazendo ao fazer teatro invisível era efetivamente teatro ou não, né? Que tipo de impacto real que aquilo tinha, né? Então, só para dizer isso, então, para o Dubat, a expectação ela exige um certo grau de consciência, mesmo que seja uma conscientização posterior, né? Tipo assim, um evento aconteceu e depois que aconteceu, eu descubro que aquilo que eu estava vendo era teatro. Boto fé. Boto fé. O Ernesto, eu também não sei na prática como que é esse negócio de agir, de uma ação de expectação. Tipo assim, que não é simplesmente eu estar ali concentrado, atento ao que está, a peça que está acontecendo na minha frente. Não é só isso? Como que é isso? Gustavo, eu não sei se eu consigo explicar para você teoricamente melhor do que isso que eu estou dizendo. É a ideia de você não estar presente como uma pessoa que está ali recebendo um presente, né? Você tem que estar presente com o sentido de contribuir para a criação poética na sua frente. Então, é um sentido de compartilhamento mesmo teatral. Na prática, como se faz isso, eu acho que talvez seja o caso da gente pensar e tentar examinar todas as vezes que você, Gustavo, ou que qualquer um de nós, né, mas especificamente você que está fazendo pergunta, talvez você examinar. O que é que eu faço quando eu vou ao teatro assistir uma peça de teatro? Que tipo de diferença de atenção que eu tenho numa peça de teatro que é, por exemplo, diferente de uma aula, que é diferente de um banquete, quando eu vou me reunir com os meus amigos, quando eu vou no barzinho, quando eu vou na casa de alguém, né? Que tipo de diferença existe no ato de
de observar alguma coisa, né? Entre, por exemplo, uma aula em um teatro. Talvez seja o caso de se examinar, né, para entender isso. O fato é só que é algo que vai para frente, eu vou falar um pouco mais para frente. O fato é que a instauração do teatro, né, a instauração do ato teatral, a instauração do acontecimento teatral, ele é um acontecimento que vem, é um evento que vem sendo experimentado ao longo de séculos e séculos da existência do ser humano, e ele acontece efetivamente com uma certa facilidade, né? Você talvez a ideia aqui, apesar de ser uma ideia filosófica, né, de você examinar filosoficamente o ato de espectar um espetáculo teatral, talvez não seja o caso de a gente pensar em termos de algo muito, nossa, é muito difícil, muito elaborado, muito profundo. É exatamente o que a gente faz quando a gente vê teatro. Quando a gente entra na sala de teatro, apaga-se as luzes, tem as 3 campainhas e a gente se coloca em atenção para aquilo que está acontecendo. Não tem muito, não é algo que talvez não seja algo que deve entender como misterioso, né? O ato da expectação e esse ato de doação para o espetáculo, né? Da sua atenção. Beleza, Luciano? Beleza, eu acho que isso é uma discussão que vai render muito, então vamos continuar, né? Ué, mas você não quer fazer, você quer falar alguma coisa sobre isso? Pode falar, ué. Não, é porque eu não consigo entender mesmo, assim, o lance. Porque tem o lance de você estar ali, aberto, sentado, concentrado naquilo ali, que vai acontecer a magia do teatro. Mas ele diz que isso não é essa a postura de passivo, de receber algo, mas de agir, embora você não tenha movimento algum, você vai agir no sentido de expectar. E o que é esse expectar se não esperar algo? Ou seja, estar ali aberto a que algo aconteça. É apto a receber algo. Será que eu posso falar sobre isso também? Eu também queria falar. Queria falar também. Nossa Senhora. Desculpa, Ernesto. Vai o Pedro Não, pode primeiro, falar, acho que o Pedro que começou. Eu acho que é mais ou menos um pouco a diferença assim de um espectador de teatro e um espectador de televisão, assim, sabe? Eu vejo o espectador de televisão num lugar muito mais de amortecimento, adormecimento, e um espectador de teatro eu vejo num lugar muito mais nesse lugar de atividade, assim. É claro que você também pode se sentir motivado por uma coisa que vê na televisão, mas no meu entendimento é o mesmo, quase que o mesmo motivo de no final de toda apresentação teatral as pessoas aplaudirem e no final de um filme, por exemplo, as pessoas não aplaudirem. É claro que tem filmes que as pessoas aplaudem, mas é ter a consciência que é difícil, mas é ter a consciência que assim existem pessoas ali fazendo teatro, atuando, e eu estou aqui expectando e juntos a gente está construindo alguma coisa assim, que é um pouco diferente na televisão, que independente se eu estou no canal 1 ou 2, a programação da televisão continua assim, né? Então, o que eu estou entendendo dessa coisa, dessa ação de expectar, é mais justamente foi o que a gente estava falando no chat, assim, talvez de uma postura diante da ação, né, teatral, assim, do acontecimento teatral. É uma consciência de que você também está construindo aquilo ali enquanto espectador, assim, né? É o que eu entendo. Estou começando a entender, assim, mas é difícil. Posso falar também? Acho que sim, né? Vou falar então. Eu acho que talvez seja mais simples de entender essa coisa sem pensar muito em ação ou não ação, mas atividade e passividade. Tipo a questão de pensar o aluno mesmo, para a gente que é da licenciatura, né? A gente vai pensar ele como
um recipiente vazio, onde a gente vai entornar o conhecimento, e isso é como se fosse uma postura passiva dele, né? Ou ele como um transformador, né? Alguém que já tem um conteúdo que vai, enfim, ajudar a construir alguma coisa ali em sala de aula. Eu acho que é mais ou menos isso que acontece nessa coisa do teatro. Você está ativo ali, você tem suas referências, por mais que você esteja sentado e observando, você tá relacionando o que você está vendo com coisas que você já sabe, está significando as coisas, né? Você está construindo aquele espetáculo junto com as pessoas que fazem ele, né? Nem que seja só para você. E aí eu acho que essa é a postura ativa, né, que a gente está falando, de espectador, de estar à espreita, né, tipo, olhando os estímulos e interpretando eles, assim, e com uma postura crítica em relação a elas, né, e não simplesmente aceitando tudo. Gente, se alguém mais quiser opinar também, falar, pode falar. Eu ia falar só que é como se a gente estivesse contando um segredo, assim, né, para o espectador, que não é que ele não vai fazer nada e que ele é só uma testemunha, mas a gente está cochichando no ouvido dele uma fofoca, então ele vai ficar tocado de alguma forma, né? Para mim, pelo menos é isso, assim. Quando ele tá lá e ele tá só como testemunha, ele não tá ativo no segredo, ele só tá vendo a fofoca sendo dissipada. Quando a gente conta de segredinho para ele, é que ele tá atuante, ele tá lá, ele tá sentindo a parada, tá chorando com a gente. Eu acho bastante bacana, assim, que essa forma de entendimento, né, sobre o ato de expectação, que eu acho que é uma busca mesmo de entendimento do que significa esse ato de expectação, né? E acho que essa forma de contribuição, né, de várias vozes tentando trazer o seu próprio entendimento sobre o que é esse tipo de expectação, contribui muito, né, para a gente entender um pouco isso mesmo. Eu acho muito bacana essa colocação que o Pedro fez também eu acho que todo mundo fez colocações boas, né? Mas a colocação que o Pedro faz inclusive algo que o próprio Dubate fala um pouco sobre isso, né? Ele fala assim, essa é efetivamente uma das diferenças mesmo que existe entre a TV, o cinema, né, e o teatro, né? Quer dizer, independente da sua postura dentro de uma sala de cinema, a obra cinematográfica está pronta, né? O ator vai realizar, ele já realizou aquilo, está filmado, está gravado, e a edição cinematográfica não vai ser transformada a partir da disposição que o público tiver com relação àquilo, né? Óbvio que se você for para o cinema com vontade de assistir o filme, ou se você estiver aberto para recepção, você vai ter uma recepção diferente do filme, de você ir já sem uma postura, sem estar com a postura de entendimento, né, e de percepção do filme. Mas é realmente o não reconhecimento de que existe uma diferença entre o espectador de cinema e o espectador de teatro, eu acho que aí é que é o problema. Né? Se a gente acha que não tem diferença nenhuma, aí é que eu acho que está um problema de percepção efetiva do que é o acontecimento teatral, né? Mas, enfim, pode continuar conversando sobre isso. Tem, inclusive, o próprio vídeo, né, do debate, depois que a gente pode conversar sobre isso, o vídeo que eu sugeri também da gente assistir pela mesma parte, que é o vídeo da Grace passou. E, enfim, bom, então o debate ele vai falar um pouco sobre o teatro como esse ato que pode acontecer, só é possível com a junção desses três elementos, né? O convívio, né, presença contígua ali no mesmo espaço, a poiesis, a criação de algo novo, que não existia antes, mas que acontece, que emerge a partir do evento,
E o ato de expectação, você ter pessoas observando, olhando esse momento de poieses, né? Pode passar, Jonas. Então, Tecnovívio, né? Eu coloquei só, na verdade, só uma lente aqui para a gente conversar sobre o Tecnovívio, porque é o texto que eu pedi para vocês lerem, e a gente pode conversar a partir dele, né? Tecnovívio, então, ele fala ali no texto um pouco do Tecnovívio sobre ele ser efetivamente mediado, ele ser feito através da mediação, quer dizer, a diferença do convívio, você não tem a possibilidade de anular a intermediação tecnológica, como é a ideia dele de convívio, que seria um tipo de relação em que a tecnologia pode ser retirada e você fica efetivamente com a relação entre os corpos. Então você não tem a possibilidade de anular essa intermediação que é tecnológica. Ele fala também sobre intermediação empresarial, institucional, metodológica, de marcas, né? Então a gente entender, por exemplo, que essa transmissão que a gente está fazendo aqui é pelo Google Meets, né? Quer dizer, existe uma marca por trás, existe uma empresa que está por trás, existe essa organização institucional, que o teatro não tenha seu tipo de institucionalidade, mas efetivamente um tipo de relação não pode ser superada, que não pode suprimir essa relação empresarial, essa relação mercadológica, digamos assim. Ele fala um pouco sobre essa, que eu acho muito legal chamar a atenção para vocês, para ele é um conceito super importante para o debate, que é essa dimensão da infância, de um espaço infante, né? Que é o espaço do antes da palavra, o antes do falar, né? Então ele vai falar que o Tecnovívio, ele distancia a gente dessa dimensão da infância, dessa dimensão do não falar, né, da dimensão do antes da linguagem, que é um pouco, tem um pouco com aquilo que eu falei lá para trás, né, dessa ideia de que o evento teatral, ele mais do que simplesmente aquilo que a gente é capaz de falar sobre o evento. Ele é mais do que linguagem, né, ele é um acontecimento que ultrapassa esse nível da linguagem. Então ele entende um pouco que o Tecnovívio, ele impede esse aflorar de algo pré-linguístico, né, digamos assim, algo que é antes da linguagem, né, algo que é antes do entendimento através da linguagem. E ele vai falar sobre o momento atual, o momento atual, mesmo o momento convivial, ele ser experimentado, ele ser transpassado pela nossa experiência tecnovivial que a gente tem, né, da tecnologia audiovisual construindo um real mais real do que a realidade. E ele fala, finalmente, né, nem melhor nem pior, apenas diferente, né? Existe uma diferença entre a expectação vivial e a expectação tecnovivial. Eu vou pedir licença só um segundinho, porque bateram a campainha aqui de casa, como a gente está fazendo isso via internet, é difícil, eu tenho que só verificar quem bateu e volto já. Um segundo mesmo, gente. Gente, aproveitando aqui esse intervalo rapidinho, eu fico muito doido com esses negócios, porque eu concordo muito com o Dubate, quando ele fala que são coisas diferentes, porque obviamente são coisas diferentes. Cinema é uma coisa, teatro é outra coisa, televisão é outra coisa. E a forma como você assiste isso são formas diferentes, obviamente. Embora elas tenham coisas semelhantes, né, parecidas, tem coisas que são completamente diferentes. Porque o cinema e o teatro tem coisas que são parecidas e tem coisas que são completamente diferentes. Mas o que eu não entendo é essa questão que a gente do teatro gosta de falar do espectador ativo. Que o Grotowski viajava nessa ideia do espectador que tá. Mas não é o cara participar, falar alguma coisa durante a peça, saca? Não é o cara levantar
sei lá, sair bravo, não, nada que ele faça ali vai alterar. É o cara simplesmente estar sentado, não fazendo nada e tá agindo. Isso eu não entendo. Voltou o professor. Eu posso comentar sobre, enquanto Gente, a Jéssica começa? só pedir desculpa aí para vocês, como eu disse para vocês, nessa situação que a gente está em casa, isso acontece. Não, mas é só para dizer o seguinte, gente, só para terminar mesmo, passa aí a última slide. Então, é só para chamar a atenção de vocês. Quem assistiu o vídeo do Jorge do Baixo que eu coloquei lá, ele fala várias coisas a respeito do Tecnonível, né, sobre o teatro que é feito durante a pandemia, mas ele termina falando sobre uma coisa que eu acho muito interessante, que é a ideia que ele fala das ventanas, o teatro que é feito através das janelas, né? Então, ele estava falando de uma experiência que estava acontecendo na Argentina, que era as pessoas fazerem teatro na janela. Então, você está passando na rua e a pessoa faz teatro na janela. Pelo que eu entendi, eu não conheço a história do teatro argentino, pelo que eu entendi, tem uma tradição disso lá no Caminito, né, que é um espaço que existe lá em Buenos Aires, aparentemente algo que já acontecia lá há tempos atrás e foi meio que recuperado por conta da pandemia, né, por assim, possibilidade das pessoas se aglomerarem para assistir teatro. Então, a gente pensar também sobre outras possibilidades que possam existir a partir da pandemia, né? Que não seja só através da internet, mas que outro tipo de teatro. Há um tempo atrás, eu lembro que eu vi uma reportagem, até fiquei vasculhando para ver se eu retomava ela, né? Para ver se eu encontrava ela de novo para poder mostrar para vocês, mas era uma reportagem de Portugal, de um grupo que estava fazendo teatro dentro de um lava-jato. Então, eles entravam com o carro no lava-jato e assistiam a peça de teatro ali em volta do carro, né? E tem alguns lugares em que, por exemplo, a prática de teatro está sendo retomada exatamente dessa maneira, né? Você reúne as pessoas dentro dos carros e você assiste o teatro dentro dos carros. Então, existem outras possibilidades de pensar também essa coisa do teatro durante a pandemia. É basicamente isso que eu queria apresentar e acho que a gente pode fazer agora uma conversa sobre o que vocês estavam falando enquanto eu saí, já pensei vocês querem retomar essa discussão toda. E é isso. É isso? No chat todo mundo fala, né? Todo mundo conversando, ali há mil discussões. Rolou um PDF ali, que é um negócio perigosíssimo. Aí abre a fala aqui, ninguém fala nada. Então, é só essa dúvida mesmo. E isso que o Pedro falou ali no chat, que cada tipo de teatro vai gerar uma experiência diferente no público, uma forma diferente de ver esse teatro, é muito real, assim, tem público muito amansado, que a pessoa senta lá e vê mais passivamente do que vendo uma série em casa, porque eu não sei vocês, mas eu vejo série muito emocionado, assim, eu fico comentando, falando coisas, reagindo, então, essas coisas são semelhantes com não estar assistindo passivamente, mas ser afetado por aquela obra, mesmo que seja atores ao vivo aqui na minha frente, suando, e que eu possa sentir o cheiro deles, ou uma obra que foi gravada há 15 anos atrás, na Alemanha. E aí eu fico me questionando sobre essas diferenças, sabe? Eu acho que tem muita coisa próxima e tem coisas que se distanciam, mas eu não consigo entrar na minha cabeça o que é agir sem ação. Eu estou sentado, mas, opa, não estou passivo. Eu estou sentado quieto aqui a peça inteira, 50 minutos calado, mas eu estou agindo. Agindo o quê? Isso eu não entendo. Eu acho que você já está agindo a todo momento que você escolhe, pelo menos, estar sentado ali, continuando a assistir a peça, sabe? Assim, o espetáculo. Porque quando você assiste uma série ou um filme de 15 anos atrás, independente se você está deitado, se você está em pé, se você está com alguém ou não, assim, vai mudando um pouco.
mas você sabe que o que você faz ali na sua resposta não vai interferir na atuação, na interpretação, porque já está pronto. Então, só essa consciência que você tem, mesmo que você fique calado, mesmo que você não se levante, se revolte, ou fale alguma coisa que contribua para o espetáculo, só essa consciência já te coloca num outro lugar de espectador, que é o de ação, ação no sentido de escolha, assim, sabe? De saber que a sua escolha influencia muito mais no contexto todo do que é aquele momento de convívio, aquela obra teatral, aquela obra artística de criação, do que você reagir a um filme, por exemplo, a uma série. Não é que todo mundo que assiste a uma série fica calado, cada um assiste de uma maneira, claro. Mas independente do que essa pessoa faça, a série continua a mesma coisa. No teatro, não. Então, acho que é aí que está a ação. Mesmo que você não faça nada, você já está fazendo alguma coisa, saca? Porque você está ali presentificado na frente de outras pessoas que estão também presentificadas, assim, fazendo coisas ou expectando coisas. Eu acho que eu acrescentaria isso também. Sei lá, uma cena de comédia ou de drama, assim, onde o público ele tem que se emocionar ou tem que rir, né? Quando a proposta é essa do ator. E daí, se o público não responde ao estímulo que ele oferece, é um tempo que o ator ele percebe, ok, o público ele não respondeu como foi proposto, e agora a gente muda a peça, a gente adapta para uma coisa que funcione. Então, acho que a gente também está sendo ativo, respondendo aos estímulos que o ator oferece. E aí vai da direção, dos atores, adaptar ou não, né? Mas eu acho que isso faz parte, assim. Eu concordo muito, e vou inclusive usar a frase aqui do Pedro, nem tanto a 8, nem tanto a 80, porque a gente tem um exemplo do Bart, que ele estava no avião, aí o avião teve uma turbulência grande, e o filme continuou passando lá na telinha, né? Que a Lorena comentou aqui no chat. Eu vi uma experiência em Mariana, que era o seguinte, era um teatro de rua, numa praça, a galera apresentando ali, pá, no auge, o cara que estava, tipo assim, na primeira fileira, vamos dizer assim, entre aspas, ali na frente, tava todo mundo em pé, e o cara teve um ataque epilético. O cara teve um ataque epilético, deu um grito e caiu no chão, convulsionando. A peça continuou acontecendo, a peça não parou, ninguém poderia jogar aquela situação, um ataque epilético que vamos incluir na cena. Eu não sei o que seria, mas assim, passou aparentemente intacta. A peça continuou, a vida seguiu como se aquilo ali tivesse gravado numa tela, entendeu? Então é só um exemplo para dizer que o contraponto também é real, também é possível. E a gente teve que tirar o cara dali, levar para um outro canto e socorrer o cara lá e tal, e a vida seguiu. Então eu fico me questionando com essas coisas assim, sabe? Até que ponto isso acontece na vida real e até que ponto não, assim. Deixa eu só fazer uma pergunta para entendimento, Gustavo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você não acha que não há nenhuma diferença entre estar como espectador no teatro ou estar como espectador em qualquer outro tipo de evento artístico? Você acha que não há diferença? Não é isso. Quando você então, sai mas gostaria de ouvir de você qual é a diferença, então, ao invés de você só buscar. Não é. Eu quero ouvir de você qual é a diferença. O que você acha que é diferente? Então, para a discussão sobre o que é a diferença. Então, a discussão, na verdade, ela caminhou para esse lado do que onde está a diferença, mas a minha questão não é exatamente essa. Eu sei que é diferente, exatamente porque são veículos diferentes, né? Uma coisa é o teatro, outra coisa é o cinema. Tem coisas que se entrecruzam, se comunicam, e tem coisas que se distanciam. Eu assisti o teatro, assisti o cinema, mesma coisa. Mas a minha questão é o que é o raio do espectador passivo e do espectador ativo, ou seja, o que é agir. Eu estou aqui 50 minutos sentado, assistindo a peça, calado, mas o do Bátio fala que eu estou agindo. Não que isso implique movimento. Eu posso continuar parado, mas que eu haja. E isso eu não consigo entender. Eu posso falar um negocinho?
pode ser besteira, depois eu posso falar. Teve uma vez que eu estava conversando com um amigo sobre isso, sobre esse tema de ser ativo e não ser ativo. E ele gosta muito de velório, porque os velórios, eu não sei como é que é o velório na cidade de vocês, mas tipo, na minha cidade é todo um evento, fecha a rua, faz panelão, bolo, tarará, não sei o que, não sei o que, não sei o que e tal. Aí, quando você entra no velório, primeiro que a gente entrou no velório, a gente sente, né, pá, aquela energia de gente morta. Tipo, putz, alguém morreu por aqui. Velório. Aí, no velório vai ter um morto cheio de flores, que é o centro do palco. Tem as viúvas que choram, independente das viúvas, tá? Pode ser a mãe, a viúva e tal, vai ter a que chora. E vai ter as pessoas que vão ficar no cantinho. Aquelas pessoas, muitas vezes, elas estão lá para comer, algumas estão lá para. Peraí, apareceu um negócio da Brugatti. Algumas estão lá, não sabem quem são, mas estão lá para fazer, né? Condolências e tal, e algumas sentem sozinhas, assim, você tá lá e sentindo aquela dor de compadecer com o amigo que morreu, às vezes tá, sei lá, apagando o númerozinho da agenda, não sei, mas ele tá sentindo sua dor silencioso. Essa que vai ser a diferença, assim. Tem gente que tá lá e que tá no mesmo espaço e que não sente o que tá acontecendo, mas tá naquele espaço. E tem gente que, apesar de calada, apesar de não estar gritando, apesar de não ser o morto, não ser nenhuma das peças principais, está só expectando, está só assistindo o que está acontecendo, ele está sentindo. Aí, esse cara, o cara, meu amigo, ele ia em velório, e ele... Olha esse cara doido, esse cara é muito louco. Ele ia em velório de amigos, ou ia em velório de gente desconhecida. Ele via no jornal, às vezes, e ia no velório dessas pessoas. Porque ele gostava de assistir. Sabe, essa viagem, assim, de ver as pessoas e ver o que elas estão sentindo. E tinha gente que você via que estava sentindo uma dor gigante. Às vezes ele via a cena e ele não conhecia as pessoas, mas ele dava aquela choradinha, limpava o olho, dava boa tarde para todo mundo. Todo esse negócio sabe, o ponto é, sentir não necessariamente quer dizer que você está agindo de alguma forma. Talvez o espectador que atua é o espectador que ele sente a energia que o ator vai lá em cima, pega e joga para ele. Ele é a pessoa que pega essa energia. E o espectador que não está atuante, ele só vê a informação e fala assim, aquela pessoa morreu. Vida que segue. O espectador que é atuante, ele sofre por aquela pessoa. Puta merda, Jorge morreu. Como é que vai ser minha vida sem Jorge agora? Bota fé? Eu não sei se deu para entender, mas é isso. Então a diferença seria em como a pessoa recebe essa informação, mas ambas estão recebendo ali, apenas recebendo. Uma é mais afetada e a outra menos afetada, é isso? Então? Não, uma recebe a informação, tipo, ela sabe que Jorge morreu. A outra, ela experiencia a morte de Jorge. Ela sofre com a mãe de Jorge que está morrendo. Aconteceu para ela. A vibração veio para ela, bota fé? Ela está lá por completo. Nada vai acontecer fora disso. O que está acontecendo é o teatro. A pessoa que está do lado e que não está como espectador atuante, quer dizer, tô cagando regra aqui, mas eu nem sei, né, gente? A pessoa que está do lado e está como um corpo que não é atuante, ele recebe só a informação, ele não recebe toda aquela vibração e toda aquela energia que a gente sente. Ele não tá sendo compartilhado com ele. Você fala com ele, o eu te amo, e ele fala assim, eu sei. Com a pessoa que está lá expectando e que está lá experienciando, você fala para ela assim, eu te amo. Ela, nossa, eu te amo também. Aí depois ela sai daquele teatro e ela vai ficar assim, olhando para a janela e fala assim, puta, velho, não, Jorge morreu. Mas, tipo, bota fé, ela não sabe quem é Jorge, ela só experienciou aquilo que a gente tentou propor para ela. Bota fé? Fez sentido o que eu falei? Eu acho que fez sentido, mas eu tô pensando aqui, enfim.
Fala. Posso falar rápido? Segue o Vou até baile. botar vídeo porque eu tô com cabelo novo. Quero dar close. Cadê? Aqui. Só para dizer que eu também não concordo que o espectador age com a palavra ação. Eu acho que, tudo bem, ele usa essa palavra, né, o debate, da ação de expectar. Não sei se é isso que ele fala, mas eu acho que não é ação. Eu acho que é realmente a postura ativa que te deixa pronto a agir. É essa coisa do estar à espreita e esperar. Você não está esperando alguma coisa acontecer. Você está à espreita para que para esperar, para poder agir, sabe? Você está pronto para agir. Você sabe, tá pronto para agir. Você não está agindo. Você está, tipo assim, você não está em cena ainda, mas você vai entrar em cena, sabe? Você não está na praia, sabe? Vendo as coisas passarem. Você está ali, ó, na base. Pá. Você não tá agindo ainda, mas você tá na expectativa. Eu acho que é isso pra mim. E eu não tenho mais nada pra falar sobre isso. Mas você está falando sobre o ator, não sobre a plateia. É? Sobre a Não, plateia? tô falando sobre a plateia. Tipo assim, eu vou dar um exemplo. Eu fui assistir uma peça, assisti a peça inteira assim. Meu Deus, movimentos acontecendo dentro de mim, nossa, saí de lá transformada. Eu botei o pé pra fora do teatro, falei, eu vou entrar no CA, eu vou fazer alguma coisa, eu vou fazer outra coisa, sabe? Tipo, eu saí pronta pra fazer coisas. Tipo, a peça me deixou, agitou alguma coisa que me deixou pronta pra agir, sabe? Não que todas as peças sejam assim, não que tenham esse objetivo, né? Mas, enfim, é só pra exemplificar. Júlia, eu concordo um pouco com isso, que eu acho que essa coisa do telespectador ativo, passivo, é como se ele tivesse pronto para fazer alguma coisa. E, Gustavo, o fato dele não estar tendo um movimento, eu ainda acho que isso pode ser uma ação. Porque ele está ali sentado, prestando atenção no que está acontecendo e pronto para receber aquela informação. Eu acho que isso pode ser uma ação mesmo que não tenha um movimento, sabe? Não sei explicar direito, porque na minha cabeça fez mais sentido. Eu acho também que é uma questão meio da gente. Eu acho que toda a discussão aqui sobre essa questão de espectador ser ativo ou não ser ativo, talvez o da expressão ação possa complicar aí para alguém algum entendimento sobre o que está sendo proposto com relação a essa ideia do espectador, né? Até, inclusive, porque a ação é um conceito teatral, né? Um conceito dramatúrgico, digamos assim, que diz respeito à transformação de algo em outra, né? Quando a gente pergunta assim, qual é a ação da peça, você vai explicar da onde a história partiu e aonde ela chegou. É essa transformação que aconteceu ali, isso é a ação, né? Que não pressupõe, inclusive, as pessoas, a ação pode acontecer com todo mundo absolutamente parado em cena, sem fazer nenhum tipo de movimento, e a ação acontecer, quer dizer, você passar de uma situação para outra. Então, talvez o uso do termo ação possa atrapalhar aí o entendimento de alguém sobre como é que seria essa postura do espectar, né? Mas eu acho que efetivamente é uma forma mesmo de pensar de que maneira que a gente participa efetivamente do evento, né? E lembrando que aqui a ideia do debate não é nem exatamente dizer que existe uma forma de espectar o teatro que é diferente da expectação de outros eventos, né? Ele está querendo dizer que o teatro é composto por 3 coisas: convívio, poieses e expectação. Então, isso não significa nem que você não possa um nível de expectação absolutamente atento e participativo e ativo mesmo
em outros eventos que não sejam teatro, efetivamente. Me vem muito à cabeça, por exemplo, jogo de futebol, né? Ir em um estádio, assistir o futebol. Eu fiquei agora lembrando de umas coisas que eu fiquei muito pensando sobre quando teve a Copa do Mundo aqui no Brasil, e teve a Copa, teve jogos aqui, né, em Belo Horizonte. E uma coisa que eu acho que é muito perceptível, que diz respeito a essa coisa da industrialização que é, né, da comercialização que é a Copa do Mundo, e da maneira como é entendida a Copa, como é entendido o jogo a partir da Copa do Mundo, que eu acho bem peculiar disso, porque o cara vai para o estádio, né, perde um pouco aquela relação do torcer efetivamente para o time, e que é uma maneira de você contribuir para que o jogo aconteça, para que o espetáculo do jogo aconteça, e passa quase que efetivamente mesmo uma coisa de prestação de serviços. Tipo assim, vocês têm que me prestar um bom serviço. Se o time de futebol não joga bem, puxa, eu estou pagando o ingresso e não estou recebendo algo que eu paguei para receber, né? Então você tem uma certa perda dessa dimensão de participação do espectador num jogo de futebol, ativa para uma postura absolutamente passiva, de receber, né? Da mesma maneira como eu estou num estádio todo construído, super tecnológico, que foi todo construído para que eu seja bem recebido, para que os produtos cheguem até mim, eu sou um consumidor, na verdade, eu deixo de ser um espectador de jogos de futebol, um torcedor de futebol, e me torno um consumidor, né, de algo. Então, levantando isso para mostrar, assim, ou para mostrar, ou para contribuir com a discussão, de que talvez a questão não seja exatamente assim, dizer que só existe um tipo de maneira de espectar o teatro, que se não for a maneira, o teatro não acontece, né? O que ele está querendo dizer é outra coisa. Ele está querendo dizer, efetivamente, convívio, poieses, expectação, né? Você vai ter qualidades de expectação maiores ou menores, né? Você vai ter, a depender da maneira como o público entende o teatro, da maneira como o público foi educado aí ao teatro, da maneira como foi formado, você vai ter influências sobre de que maneira que vai acontecer a poiesis. Talvez seja com isso que no final das contas cria essa relação. Mas no nosso caso específico, acho que a grande questão que talvez seja bacana a gente pensar é no que essa discussão pode contribuir para o entendimento do que é o teatro sendo feito pela internet, né? De que maneira que essa discussão que a gente está tendo sobre a relação do espectar, o que isso tem a ver com o teatro que é feito pela internet, né? Como é que isso se dá na internet? Pensando nessa ideia no convívio que o Dubate traz para a gente, né? E que o Dubate fala isso com muita precisão. Ele fala assim, não se trata de dizer que uma coisa é melhor que a outra, trata-se de dizer que uma coisa é diferente da outra. Então ele fala muito assim, se você vai assistir uma peça de teatro feita pela internet, o teatro feito em casa, o teatro que é feito durante a pandemia, esperando encontrar o mesmo tipo de relação de expectação que você tem no teatro convivial, você não vai encontrar a mesma coisa, você vai encontrar uma coisa diferente. Não significa que é melhor, mas não adianta buscar a mesma coisa que não vai ser a mesma coisa, né? Então, acho que talvez um caminho bacana seja a gente pensar o que essa discussão tem a ver com a situação da internet, por exemplo. Posso fazer um comentário sobre uma coisa, não tem a ver mais com esse assunto, mas é uma coisa que eu pensei, assim, enquanto eu lia o livro do Dubate, que ele fala alguma coisa sobre a subjetividade do Tecnovívio ser institucional, empresarial, de marca, e tudo isso, que é verdade, né? Tipo, nossas relações pela tecnologia estão sempre intermediadas
e de certa forma controladas, né? Porque eles têm acesso a todas as nossas informações. Enfim, essas marcas, né? E propagandas e tal. Mas ele usou a palavra subjetividade e eu fico pensando se a gente necessariamente tem que ser engolido por isso, assim, sabe? Eu acho que é o que acontece na maioria das vezes. E aí eu vou usar uma palavra que causou polêmica, porque eu acho que é porque a gente é passivo em relação às tecnologias. E elas acabam engolindo a nossa subjetividade. Mas eu acho que tem como ser uma forma de expandir também. De outra expansão, né? Que não a do convívio, entre aspas, da nossa própria subjetividade, assim, da nossa individualidade. Não como uma forma consumista, mas como uma forma genuína mesmo. Tipo, eu acredito que seja possível, assim, é uma das minhas esperanças para o mundo, tipo, inclusive para o teatro online, assim, porque, né? Eu acho que é isso. Eu vou pensar um pouco mais sobre isso para ver se eu falo melhor. Ernesto, eu fiquei pensando sobre o que você falou semana passada, que o teatro online não chamava muito para poder assistir, né? Que não tinha essa vontade de assistir. Aí eu fiquei pensando que eu assisti umas 2 peças ultimamente, uma uns 2 meses e outra essa semana, que elas me deram muita vontade de assistir e eu senti como se eu tivesse realmente a mesma sensação que se eu estivesse no teatro. Aí eu fiquei pensando no porquê disso. Aí eu cheguei à conclusão na semana passada que era por conta da filmagem, de como foi gravado a coisa. Porque a sensação do teatro é que eu estava presente ali, né, no teatro convencional, que eu estou presente, então eu estou vendo a coisa. Na filmagem, a gente geralmente vê um frame só, a imagem estática parada. E nesse primeiro que eu vi 2 meses atrás, foi todo feito com corte, dando outras perspectivas que não só uma frontalidade. Tinha o foco na cara do ator, em cima do palco, mostrando como é que estava as luzes movimentando no espaço. Aí, eu não comentei semana passada, porque eu cheguei à conclusão que isso era um filme, foi feito como se fosse um filme. Aí, beleza. Mas essa semana agora, o Sesc São Paulo, ele mostrou como é que é? O Gota d'Água a Seco? A versão, o monólogo só dela, da Laila. É Laila o nome dela, né? Não sei, mas foi a versão só dela. E eles fizeram essa mesma coisa. A perspectiva da câmera foi mudando, sabe? Então eu achei que essa era um ponto que fez me ligar mais no teatro online, que compensou o fato de não estar presente. Aí isso para mim foi o pulo do gato em um dos pontos que pode mudar essa visão que a gente tem do teatro online. Porque lá a câmera estava... E o do SEC foi ao vivo. Estava passando ao vivo. Enquanto gravava, estava sendo transmitido ao vivo. E a câmera estava pegando de cima ela, depois pegava bem no rosto dela, e vinha de baixo, dava, sabe, deu uma outra perspectiva. Aí eu achei esse um ponto legal de trazer pra gente comentar. Se ninguém viu, tem no YouTube do SESC. Bem legal. Eu acho isso que você traz muito interessante, Jonas, porque eu fico me perguntando muito também essa coisa do, né, que até que ponto que é o teatro, que hora que começa o cinema, assim, e daí tem muito isso, que o cinema é uma parada que se edita depois, a imagem, e aumenta ali, põe filtros, né, e o teatro você não tem edição, é a coisa da efemeridade do momento, do ao vivo, mas... Ao mesmo tempo, eu fico vendo, assim, eu, às vezes, tenho uma percepção do teatro que está sendo feito agora online, na pandemia, que ele é meio excludente, assim, ele não é tão na raça como o teatro presencialmente pode ser feito, né? Porque
O teatro presencial, ele está muito mais em você instaurar uma ambientação, assim, instaurar não sei nem dizer muito sobre isso, mas instaurar uma energia que, isso é teatro, isso é representação, que existe espectador e existe pessoas que estão expectando e pessoas que estão fazendo, assim, né? E daí, quando eu olho um pouco para esse, vejo um pouco, né? Tento assistir esse teatro em casa, esse teatro online, eu vejo que é necessário muitos recursos, assim, que às vezes a gente não tem acesso, sabe? Uma boa câmera, captação de som, mesa de som, e daí, mesmo que você faça a parada ao vivo, para a parada rolar ao vivo, tipo, tá sendo uma massa para as pessoas que estão fazendo, assim, tá sendo uma massa, daí vai ver o resultado, nossa, o Zoom travou, nossa, a internet caiu, sabe? São os desafios, assim, que eu acho que quanto mais tecnológico a gente se propõe a ser, né, mais a gente demanda de tecnologia, e isso tudo é caro, assim, isso tudo e daí a gente só vai ouvindo a voz de quem tem o dinheiro para bancar isso, né? E eu acho isso muito perigoso, porque eu acho que o massa do teatro é justamente essa coisa de ser uma coisa de ser democrático, assim, né? De bastar ali uma maquiagem na cara, eu posso fazer teatro na rua, no palco, eu faço, né? A gente faz e acontece, assim, enquanto pessoas de teatro, mas quando vai para esse momento de pandemia, a gente esbarra nessas coisas que vão muito mais do cinema, né? O cinema só é possível porque tem bilheterias milionárias que pagam produções milionárias com cachês e câmeras e equipamento milionário, assim. E daí eu acho que vai muito nesse sentido. Pô, é difícil fazer teatro na pandemia e ficar legal, porque daí você vai e tenta fazer, daí não fica tão legal, daí você já fica meio frustrado, já na segunda vez, nossa. Isso, para mim, tem sido um grande desafio, né? E daí, para ser bacana, é isso, tem que ter várias câmeras, né? Enquadramento, aí fica legal mesmo, aí é outra coisa. Mas eu acho que já dá uma diferença que não fica tão democrático, e daí eu já não piro tanto, assim. Eu já acho só para. Talvez tenha outras pessoas aí para falar, só para falar uma coisa assim. Acho que existem experiências tanto com transformação das câmeras, né, com o uso de mais de uma câmera, quanto experiências que você usa só uma câmera, inclusive com câmera parada, que também podem ser bastante interessantes, assim. Por exemplo, a proposta que eu mandei lá para vocês de vídeo, que é o da Grace Passou, aquilo lá é desse mesmo projeto do Sesc, né, que o Jonas está falando. E acho que, bom, o Sesc o Sesc tem uma capacidade de buscar coisas interessantes para apresentar, que é realmente que a gente tem que dar o braço a torcer. E a Grace Passou, não sei quem conhece, a Grace Passou é talvez uma das maiores atrizes atualmente do Brasil, e ali, por exemplo, a câmera parada. O que eu acho que é interessante ali, eu nem estou dizendo assim que nossa, é do caralho, é muito bom, tudo muito excelente, nem estou dizendo isso, mas o que eu acho interessante ali é que ela está se propondo a uma experiência, realmente uma experiência de teatro, que é trazer o espectador para dentro da própria casa dela. Então ela usa ali os recursos que ela tem na casa dela, ela vai utilizar recursos de som, porque são os recursos com os quais ela já brinca naturalmente no teatro, já é algo que ela sabe fazer, é um tipo de recurso que ela já utilizava no teatro, não efetivamente assim, ela não era a pessoa que mexia no som, nos espetáculos que ela faz no teatro, mas é algo que em vários espetáculos dela você vê que tem, e ela é uma pessoa que se interessa por isso. Então ela vai usar a musicalidade, né? Ela vai ter uma cena lá que eu acho super bacana, que é uma cena que ela liga para a amiga dela, e a amiga dela fica conversando com ela por telefone, e falando para ela sobre experiências teatrais. Quer dizer, isso tudo eu acho muito bacana. Como eu assisti também no Sesc, há pouco tempo atrás, uma outra experiência que eu achei também muito legal, que era uma atriz que efetivamente tinha alguém junto com ela no apartamento, ela também era do Sesc isso,
porque a câmera se movimentava, e já era o caso, não era nem de ter muitas câmeras, de você ficar jogando com enquadramentos diferentes, mas era, bom, jogava com enquadramentos diferentes, mas com uma única câmera, né? Porque a câmera meio que percorria a casa, chegava em frente a ela e filmava ela falando diretamente com a câmera. Só que tinha um jogo, por exemplo, que era um jogo, exclusivamente um jogo sonoro, que era um jogo de você... que ela falava o texto, você via que ela estava falando o texto, mas de repente ela parava a boca e o som continuava, o som do texto. Aí você percebia assim, nossa, então não é ela que está falando, está pré-gravado o som. Então ela ficava fazendo um jogo exatamente, o jogo dela era exatamente essa coisa do pré-gravado e do ao vivo do ponto de vista sonoro, por exemplo. E por aí vai, né? Tem milhares de possibilidades, eu acho, com esse jogo aí. E eu não sei, eu particularmente penso que não é só uma questão de você ter os recursos tecnológicos, por exemplo, de muitas câmeras, ilha de edição e tudo mais. Eu acho que se você tiver isso, é um instrumental, mas acho que a grande questão é como a gente jogar também com outros instrumentais que a gente já tem à mão, né? E também, é muito bom, depois da pandemia toda, a gente perceber que quando a gente voltar ao convívio, acho que se importar em aprender algumas coisas que a gente não sabia, porque a gente deixava para a mão só dos técnicos, né? Eu acho também é algo assim. E outra consequência também que o Duarte cita, e que eu acho que todo mundo já deve ter sentido, é que a gente notou com isso a necessidade do convívio. E a gente perdeu o convívio. Então, é muito aquele lance assim, a gente só se dá conta, a gente só valoriza as coisas quando a gente perde, né? Já dizia aquelas modas apaixonadas. E é isso, a gente perdeu o convívio, quando a gente voltar a poder conviver, a gente vai valorizar muito o convívio, né? Não em detrimento, mas muito mais do que o tecnovívio, que agora a gente está sendo obrigado a explorar até as últimas instâncias. Acho que é isso. Desculpa, Pedro queria falar, eu acho. Desculpada, Júlia. Uma coisa também que eu percebi é que tem uma diferença, né, entre peça gravada e esses teatros online, essas coisas, esse projeto que o Sesc está fazendo, por exemplo, né, não é uma filmagem de uma peça. E nessas peças filmadas, né, é sempre, pelo menos todas as que eu vi, todas as que eu tenho visto disponíveis, é sempre uma pessoa só, né? Tipo, em cena, como se fosse uma conversa dela com você, assim. Eu acho que isso talvez um requisito, assim, para a coisa dar certo, tipo, para alguma coisa parecida com teatro acontecer. Eu acho, talvez, porque é difícil você ter uma coisa mais individual, né? Tipo, a tecnologia, tipo, é mais monológica, né? Tipo, é difícil ter um jogo coletivo, fazer algo juntos. É claro que as pessoas que estão lá não estão fazendo aquilo sozinha, né? Tem gente cuidando da câmera, tem gente lá acendendo e apagando a luz, mas em cena mesmo, o jogo que acontece é só entre você, entre a câmera e a pessoa, né? Tipo, é sempre uma pessoa só. Enfim, eu acho que tem a ver com isso da individualidade, talvez, que individualismo quase do, da tecnologia, assim. E também da facilidade de se expressar, porque já é difícil, né, a gente lidar com toda essa situação, pensar em adaptar uma peça para as redes, e aí eu acho que fica mais fácil, talvez a gente não ter que lidar mais com esse problema não problema, né, mas com essa questão do jogo da cena com várias pessoas, né, enfim. Uma coisa que eu acho interessante também disso que a Júlia está falando, né? Porque
de que maneira que a gente vai tentar criar algum tipo de relação com o público. Eu acho que essa é um pouco a questão que está colocada. E que é nesse sentido que eu estou dizendo que talvez a discussão sobre a relação do espectador que seja a discussão mesmo a ser feita. Porque, primeiro, assim, a questão aí não é nem só elas serem gravadas ou ao vivo, né? Porque eu acho que elas têm muita coisa... Desses espetáculos que eu falei, por exemplo, o espetáculo da Grace passou, foi transmitido ao vivo, mas você acaba assistindo ele depois gravado. Agora, esse outro espetáculo que eu falei dessa menina, eu não sei se era ao vivo, assim, tinha uns cortes, a impressão que eu tive é que tinha umas partes ao vivo e umas partes gravadas. Então, ela propunha cortes no meio do espetáculo, ela estava ao vivo, ela desaparecia e vinha uma coisa pré-gravada, depois ela voltava ao vivo. Mas essa coisa que a Júlia está falando é verdade. Assim, muitas coisas são voltadas para a câmera, né? Você, numa conversa com a câmera, que é talvez uma tentativa de criar algum tipo de relação com o espectador, o que é muito louco, assim, né? Porque essa tecnologia que a gente está passando agora é uma tecnologia que nos impede de olhar olho no olho, né? Uns para os outros, porque para você permitir que alguém olhe no seu olho, nessa tecnologia que a gente tem que olhar para a câmera, e então a gente tem que tirar o olho da imagem. Então a gente, enfim, estão sacando, né? Para eu olhar o olho de vocês, eu tenho que olhar para baixo. Para que vocês possam olhar no meu olho, digamos assim, eu tenho que botar o olho para cima. Então a gente nós não temos uma relação de olho no olho, né, por essa tecnologia. Isso é muito ruim, digamos assim. Se mais alguém tiver a fim de conversar sobre isso, eu estava querendo passar para uma outra questão, mas a gente ainda pode ir um pouquinho. Ué, Pedro, você não vai falar? Eu abri o microfone e fiquei pensando, vou falar. Eu só queria dizer que eu fiquei muito provocado nessa coisa do que o Dubate fala no vídeo dele lá no final, da rua, assim, dos espaços alternativos, né? E o que acho que a Marina falou no chat também, de procurar fazer teatro, mas sem disseminação do vírus, assim. E daí foge um pouco do que a gente estava falando, mas eu fiquei pensando nisso, né? Que, pô, vai ser difícil a gente voltar para um teatro, para um espaço fechado, para um palco italiano e tal. Então, acho que esse momento de pandemia, ou pelo menos o retorno dela, pode ser um desafio muito grande da gente fazer esse teatro quase que de guerrilha mesmo, sabe? Esse teatro de rua, assim, esse teatro que se dá em lugares abertos, esse teatro que é um acontecimento que está ali no cotidiano, que rasga o cotidiano. Eu não tenho muita experiência com teatro de rua, mas a experiência que eu tenho é que é uma coisa muito forte, assim, com uma troca, e daí, voltando à coisa do espectador, mas uma troca de espectador muito forte, que o espectador tem uma atividade até no sentido de recortar mesmo o que ele quer ver, assim, né? Como a rua é muito ampla, o espectador, ele pode optar por ver a cena como ela é, ou ele pode optar por ver um vendedor de sorvete que está ali passando e só ouvir a cena e fazer as relações que ele quiser na cabeça dele, né? Ou observar, ver uma vista, e a cena está acontecendo aqui, ele vê a vista, e aí também é uma atividade do espectador, que é ele fazer um enquadramento, né? O teatro de rua, ele tem muito essa pegada. Quando o palco italiano já está recortado, já está enquadrado ali na coxia, no bambolim, enfim, tudo esse trem. Eu fiquei muito pensando nisso, né, na oportunidade que a gente pode, nos frutos que a gente pode colher no teatro de rua, que impedidos de estar num espaço fechado, num teatro fechado, talvez a rua pode ser o caminho, ou um dos caminhos. Eu posso comentar o que o Pedro falou, Inés? Se você quer continuar com o assunto? Outra coisa. Vou falar então, você não falou nada. Por favor, Marina, pode falar, Marina. Deixa eu me ajeitar aqui. É porque meu celular quebrou, né?
Aí, gente, tô aqui de Ouro Preto sem celular, sem computador, sem nada. Tô vivendo muito analogicamente, tá sendo muita loucura. Porque nunca pensei que fosse tão necessário um celular, assim, para todo mundo. Porque todo mundo tá fazendo alguma coisa no celular e eu tô, a Deus dará, aqui vivendo de casa. Aí, essa parada que o Pedro falou de voltar para as ruas, só que como é que vai ser agora, né? Porque vendo de um ponto de vista político, parece que nunca foi tão necessário a gente encarar, né, de tipo encarar a guerra mesmo biológica e a gente tá botar a cara a tapa com as viseiras, com as máscaras, Gustavo, passa álcool em gel, tudo certinho mesmo, tudo que a OMS aprova, mas tá muito fácil do fascismo ser implantado com todo mundo dentro de casa, sem energia para fazer as coisas e com essa parada que você falou, Ernesto, do olho no olho, me pegou demais, que eu sinto muita falta de olhar nos olhos das pessoas mesmo. Tá sendo muito difícil quarentena. E é isso, eu acho que o fascismo tá adorando o fato da gente estar dentro de casa e que a gente não pode sair, e a gente não tá saindo mesmo, e a gente não, nós estamos vivendo momentos interessantes, momentos que só, né, víamos no livro de história, e a gente deveria ser as pessoas que aparecem lá e que pega a parada com a viseirinha e com a máscara, mas que pega a parada, porque não tenho, sei lá, tô perdendo a esperança de voltarmos ao normal. É o novo normal, já diria os quarentenhas e os cloroquinas. Beijo, gente, estou sofrendo. Gente, o que eu queria, na verdade, antes da gente. É porque a gente está quase às 6 horas, entendeu? Faltam 20 minutos para 6 horas. Eu queria que a gente retomasse, eu queria verificar com vocês, na verdade, porque a gente. Foi, na verdade, uma solicitação de vocês, né? Essa ideia da gente tentar pensar essa coisa do teatro pela internet. Então, eu tinha sugerido para que vocês levantassem um texto, que vocês pegassem, buscassem um texto que pudesse servir de trampolim, digamos, que a gente possa começar a fazer experimentações, para começar a fazer experimentações na internet, assim, de teatro em casa. Então, eu queria saber de vocês, quem de vocês efetivamente pegou esses textos, buscou esses textos, e se a gente pode, de repente, compartilhar esses textos aqui uns com os outros, né? Eu trouxe um texto. Eu trouxe também. Também trouxe Eu também. Então vamos começar aí, eu não sei exatamente quem começa primeiro, mas eu acho que talvez seja uma coisa assim de apresentar o texto, né? Tipo, falar o texto, compartilhar com a gente esse texto. Eu vou fazer o que é o seguinte, eu vou encerrar a gravação agora para a gente poder conversar sobre essa parte aí. Pode ser? Então falou. Bora lá.